Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula, e eu queria te avisar que se você encontrou essa aula avulsa no YouTube, ela faz parte de uma playlist completa com um curso preparatório para o CTFL. Eu vou deixar o link dessa playlist na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever também no canal. Vamos lá! Então vamos agora para o item 1.3, capítulo 1, item 1.3, que é os 7 princípios do teste. Nele, a gente vai falar, simplesmente tem um único subitem aqui, que é explicar os 7 princípios do teste como K2, ou seja, entender. Sobre ele já existem vários vídeos também no YouTube de várias pessoas, né, falando sobre os princípios de teste, mas vamos passar aqui de acordo com o que está no sílabus do CTFL. Vou passar de forma bem sucinta, tá? Cada um. Então, vamos lá. Princípio número 1 é: o teste mostra a presença de defeitos e não a sua ausência. Ou seja, deixa eu mudar aqui. O teste ele pode demonstrar a presença de defeitos, mas não pode provar que eles não existem. Ou seja, se eu fiz teste e encontrei defeitos, beleza, eu estou mostrando que defeitos existem ali. Mas se eu fiz teste e todos os meus testes passaram, não quer dizer que não exista nenhum defeito. Eu simplesmente garanti que os meus testes, o que eu precisei testar naquele momento estava ok, mas não quer dizer que o sistema está livre de defeitos. Então, o princípio número 1 é esse. O teste mostra a presença de defeitos, mas não a sua ausência. Não garante que o software está livre de defeitos. Princípio 2 é: teste exaustivo é impossível, ou seja, testar tudo não é viável. Ou seja, muitas vezes você está testando algum sistema e a maior parte dos sistemas hoje existem uma quantidade muito grande de combinações possíveis de se fazer. Vamos supor, num aplicativo móvel, não somente as combinações internas do sistema, mas também existem combinações de hardware, versões de Android, versões de iOS, tamanhos de tela versus versões do Android, fabricante com um determinado sistema específico. Existem muitas combinações, não, isso dando exemplo da parte de testes em aplicativos móveis, mas na parte de web também, navegadores e os próprios fluxos internos do sistema. Ou seja, muitas vezes se você for tentar mapear todos os testes possíveis, vai chegar num número que você vai ver que é melhor parar do que chegar até o final, de tentar mapear tudo que existe, porque é inviável. Teste exaustivo, o que ele está querendo dizer é isso: testar tudo, todas as combinações possíveis, é impossível. Então você precisa fazer análise de riscos, você precisa considerar o que é prioridade dentro do seu sistema versus o que está sendo alterado naquela versão, fazer uma análise, né? Isso a gente vai ver mais para frente, esse tipo de planejamento, e aí sim direcionar seus testes. Então, princípio 2, teste exaustivo é impossível. Princípio 3 é: teste inicial economiza tempo e dinheiro, ou seja, a atividade de teste deve começar o mais breve possível no ciclo de desenvolvimento. Nas aulas anteriores a gente até já adiantou sobre isso. Falamos que enquanto antes o teste estiver envolvido, melhor, mais barato é a correção. Então a gente até deu o exemplo lá de encontrei um bug, encontrei um defeito em uma revisão de um documento que nem chegou a ser codificado aquilo. Então com isso, qual é o custo de corrigir um documento? Né? Só apagar o que está escrito e escrever de uma forma melhor? Ainda não foi feito código, que não foi compilado aquilo, que não foi para a fase de testes funcionais, e aí sim encontrou aquele defeito que tornou muito mais caro porque já passou por várias etapas. Então, princípio 3, teste inicial, o quanto antes no ciclo de vida, economiza tempo e dinheiro. Princípio 4, defeitos se agrupam, ou seja, um número pequeno de funções contém a maioria dos defeitos. O que isso quer dizer? Se você já trabalha com testes, provavelmente se eu te perguntar qual é a funcionalidade mais problemática, já deve vir pelo menos uma ou duas aí
na sua cabeça logo de cara. Por quê? Aqui usa até um pouco daquele conceito de Pareto, né? De 80-20. Ou seja, 20% das minhas funcionalidades podem conter 80% dos meus defeitos, dos bugs. Então, sempre tem aquelas que são mais problemáticas. Isso pode te ajudar a planejar melhor, saber onde direcionar melhor seus testes. Então, o princípio 4 fala disso. Os defeitos se agrupam. Normalmente tem um conjunto, um número menor de funcionalidades que contém a maioria dos defeitos. Opa, interrompendo a aula aqui rapidinho, só para te lembrar que se você quiser adquirir o material desse curso, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, para que você possa adquirir, baixar esse material, acompanhar as aulas junto com o material, fazer suas anotações, enfim, fazer o que você quiser com ele. E também é uma forma de contribuir para que esse curso continue gratuito aqui no YouTube, ok? Simbora voltar para a aula. Princípio número 5 é: cuidado com o paradoxo do pesticida. Que raio que é isso, né? Paradoxo do pesticida. Vamos ver a definição aqui primeiro. Pode ocorrer de um mesmo conjunto de testes que são repetidos várias vezes não encontrarem novos defeitos após um determinado momento. Os casos de teste necessitam ser frequentemente revisados e atualizados. O que isso quer dizer? Ele faz aí um paralelo com o pesticida, né? Então imagina aquele inseto ali que está sempre na sua casa e você começa a sempre matar aquele tipo de inseto com o mesmo inseticida. Chega uma hora que ele ganha uma resistência e não morre mais. Ele faz um paralelo faz uma analogia a isso, né? Então ele quer dizer que se você sempre executar os mesmos casos de teste, da mesma forma, exatamente da mesma forma, sem revisar aquilo, pode ser que com o tempo aqueles casos de teste parem de encontrar novos defeitos, né? Por isso que é importante, de tempos em tempos, você revisar se ainda faz sentido o que está ali. Pode ser que faça e continue sendo aqueles mesmos, ok? Mas pode ser que você tenha que trocar a forma de executar algum caso de teste ou a massa de testes que você está utilizando, para que você tenha mais chances que aquele teste realmente seja efetivo, que quando tem um bug ali, ele pegue, ok? Então, o princípio 5, lembra que é o paradoxo do pesticida. Cuidado com ele. Você precisa revisar os seus testes para que eles sejam sempre vivos, né? Que eles sempre tenham possibilidade de encontrar bugs. Princípio 6 é: teste depende do contexto. Testes são realizados de forma diferente conforme o contexto, né? Então a gente falou disso em aulas anteriores, que o teste, né? Os processos de teste não são iguais em todos os lugares, muito menos em qualquer metodologia. Para cada empresa, para cada metodologia diferente, na verdade, o teste vai ter uma melhor aplicação. Então, de uma forma diferente, considerando um processo de testes, dependendo da metodologia da empresa, você vai ter que fazer um processo condizente com aquilo. Em outra empresa vai ser diferente. Então o teste depende do contexto. Às vezes o que faz sentido em um determinado cenário não vai fazer em outro. Porém, existem coisas básicas, né, que o teste se mantém em todas, mas ele não é igual. O processo de teste não é igual. Por exemplo, no tradicional, costuma-se muito mapear muitos casos de teste, né, para você ter ali uma lista de execução. No ágil, nos métodos ágeis, a gente precisa de mais dinamismo, a gente tem uma sprint para fazer tudo, então normalmente não há tempo hábil para você mapear um caso de teste super detalhado ou diversas combinações possíveis. Você precisa focar mais em uma jornada específica, né, testes mais abrangentes. Então, é nesse sentido. O processo de testes, aqui no princípio 6, muda dependendo do contexto. E o princípio 7 é: a ausência de erros é uma ilusão. Encontrar e consertar defeitos não ajuda se o sistema construído não atende às expectativas dos usuários. Ou seja, não adianta eu ter um sistema sem nenhum bug, ou pelo menos sem nenhum bug encontrado, se ele não atende à expectativa do meu usuário. Okay? Ainda assim, ele vai ter uma percepção de que não tem qualidade aquele produto. Se ele não faz
Se o sistema não faz o que deveria fazer, se não resolve o problema do meu usuário, pode ser que ele não tenha nem bug, que o usuário ainda assim vai achar que aquele sistema não é de qualidade. Ok? Então, esses são os 7 princípios do teste. E aí eu tenho uma notícia aqui que é esse ponto, 7 princípios, eu aconselho vocês a decorá-los, ok? Aqui é um pouco mais chato, sim, são 7 princípios. Não precisa decorar na ordem, apenas decorem quais são os princípios. Quando eu fiz a prova, eu decorei, e ainda tenho eles decorados, ficou, né, ao longo dos anos, e me ajudou bastante na prova. Então, é o meu conselho. Aconselho que vocês decorem os 7 princípios do teste, mais uma vez, não precisa ser na ordem, né, do qual que é o princípio número 4, por exemplo, mas decorem quais são eles. Beleza? Então, esses são os 7 princípios do teste.